Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento. Eu queria falar um pouco sobre arrependimento. O plano de Deus, o plano perfeito de Deus de salvação, até ser consumado na morte e ressurreição de seu Filho, o prometido de Davi, Jesus Cristo, vai começar com uma mensagem. Uma mensagem que é transmitida através do profeta João Batista. Arrependimento. A mensagem inicial é arrependimento. E algo que eu quero falar nesse vídeo e sinto de compartilhar nesses dias, e sinto de falar nesses dias, e sinto de ministrar nesses dias é arrependimento. Há um primeiro passo para a salvação, e esse passo é o arrependimento. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa se arrepender das injustiças que você já cometeu. Você precisa se arrepender das mentiras que você já falou com a sua boca. Você precisa se arrepender de todas as práticas e pensamentos contrários à palavra de Deus, contrário à Bíblia, contrário ao que está escrito. Nós estamos vivendo um momento de caos mundial. Eu tenho 25 anos de idade e eu nunca vi algo parecido. Eu nunca vi algo parar o mundo dessa maneira. E eu converso com pessoas de 40 anos, eu converso com pessoas de 50 anos, elas dizem a mesma coisa. É impressionante o momento que a gente vive. Para alguns cristãos, já é o fim do mundo, já é o apocalipse, já é o princípio das dores. Para outros cristãos não tem nada a ver, é só um vírus e talvez uma guerra econômica entre nações. Eu vou te falar o que eu, o Felipe, vejo com tudo isso e acredito. Eu acredito que nada acontece se não for a permissão de Deus, então se isso está acontecendo é a permissão dele. E eu vejo isso como um despertar para essa geração. Eu vejo isso como um sinal para essa geração. Um sinal de Deus para essa geração. E talvez nessa vida, na vida física que eu, você e todos nós temos, nós já estamos com metas traçadas, com planos. Nós já temos metas e ambições para tudo. Muitos já estão com a vida programada, já pensam em tal ano se formar, em tal ano se casar, em tal ano ter filho, em tal ano comprar o carro, em tal ano comprar a casa. Muitos já estão com a mentalidade programada. E eu não estou falando que isso é errado, isso é normal, a gente deve se preparar. Mas o que eu quero te falar também nesse vídeo é sobre a eternidade. Você tem se preparado para a eternidade? Você tem buscado se informar e conhecer o que vem depois disso? Cara, a eternidade é real. O céu e o inferno é real. Uma das coisas que me impressiona no ministério de Cristo é que ele vai sempre falar que é chegado o reino, é vindo o reino, ele vai manifestar o reino, mas ele sempre vai falar também do inferno. E se a gente for estudar biblicamente, o inferno ele é feito para a condenação de Lúcifer e de seus anjos, mas também de todos os homens que não seguem a palavra de Deus, de todos os homens que rejeitaram as Sagradas Escrituras, de todos os homens que rejeitaram o Calvário, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo. E cara, você precisa se preocupar com a eternidade. Você precisa buscar viver uma eternidade, ter uma eternidade com Deus. E para isso, você precisa começar a viver com Ele hoje, cara. Cara, e se realmente for o fim dos tempos? Se realmente Jesus estiver à porta, como está a sua vida com Deus? Para onde você vai na eternidade? Cara, há um passo para a salvação. Em Adão, todos pecaram, mas em Cristo veio a remissão. Em Cristo veio o perdão. Cristo é o plano perfeito. E a sua fé precisa estar em Cristo para que você tenha a salvação.
E cara, para você fazer parte desse plano perfeito de Deus, você precisa se arrepender. E não somente se arrepender de seus pecados, de tudo que é errado, mas se batizar. E o arrependimento ele só é completo quando tem uma mudança de atitude. Não adianta você se arrepender, orar a Deus dizendo que está arrependido, se você não deixar essas práticas, se você não mudar essa atitude. E o batismo ele é muito sério, o batismo ele é muito importante. Nicodemos, um dos principais dos judeus, ele vai encontrar com Cristo em uma noite. E o que eu acho interessante dessa passagem é que Cristo, quando está ali com Nicodemos, vai ministrar a mensagem do Evangelho para ele. E ele vai virar para Nicodemos e vai falar: Nicodemos, necessário é nascer de novo. E eles começam a conversar ali, e em um momento Cristo vira para ele, Cristo é explícito. Cristo vai falar: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Herdar. Aqui na King James fala entrar. Entrar no reino dos céus, ou seja, não pode ter salvação. Ou seja, se batizar na água e se batizar com o Espírito Santo. Cara, você precisa se arrepender de seus pecados. Tudo que está acontecendo é um sinal para essa geração. É um sinal, é um despertar. Arrependei-vos de seus pecados e descei as águas. Se batizai. Busque se batizar nas águas e busque ser batizado com o Espírito Santo. Se a gente for analisar esse versículo, ele é muito profundo e explícito quando ele diz: se não nascer da água e do Espírito. Arrependei-vos. O principal ponto de reflexão dessa mensagem, o que eu quero tocar no seu coração, é arrependimento. Arrependei-vos de todas as práticas erradas, de tudo que é contrário à palavra de Deus, e deixar essas obras. Porque o arrependimento ele é completo quando tem uma mudança de atitude. Confesse seus pecados em oração. Busque um líder espiritual, uma referência espiritual. Busque conhecer mais de Deus. Se preocupe com a eternidade. Arrependei-vos, porque é chegado a consumação dos dias. Arrependei-vos, porque é chegado a consumação dos séculos. Arrependei-vos, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. Busque se lavar no sangue do Cordeiro. Busque entrar no plano perfeito de Deus, que é Cristo, para não sofrer a ira e a condenação vindoura. Arrependei-vos.